Olá? Sabe quando a gente se depara com uma batalha que parece tão, mas tão grande que a gente já pensa que perdeu? Hoje, vamos mergulhar numa história incrível lá de 2 Crônicas, capítulo 20, sobre uma vitória que desafia toda a lógica e que nos ensina uma lição super poderosa sobre fé. Pois é, todo mundo enfrenta situações que parecem impossíveis, né? Desafios que nos fazem sentir pequenos, sem esperança. A grande questão é: o que fazer quando a batalha parece grande demais para a gente vencer? Então, para a gente entender o que aconteceu, vamos voltar um pouquinho no tempo. O centro dessa história toda é o rei Josafá e o povo de Judá, que estavam prestes a encarar uma ameaça que colocaria tudo a perder. Imagina só a tensão no ar. Não era um exército, mas uma coalizão de exércitos. Uma multidão gigantesca marchando contra eles. Sendo bem sincero, humanamente falando, não tinha a menor chance. A derrota era praticamente certa. E o instinto de qualquer líder, como Josafá, seria o quê? Lutar com tudo para proteger seu povo. E é bem nesse ponto que a história tem uma virada daquelas. No auge do medo, sabe? Quando eles já estavam se preparando para o combate, eles recebem uma ordem de Deus que vai contra qualquer instinto de sobrevivência que a gente possa imaginar. E a ordem é exatamente esta: vocês não precisam lutar. Para pensar no impacto disso. Essa estratégia de Deus vem em 3 passos bem claros. Primeiro, tomem posição. Não para lutar, mas para encarar o problema de frente, com fé, sem fugir. O segundo passo, fiquem parados, talvez seja o mais difícil de todos, se aquietar no meio do caos. E o terceiro é a promessa do que vai acontecer. Vejam a salvação. Tá, mas como é que se vence uma batalha sem lutar? A resposta é que o verdadeiro campo de batalha não era físico, sabe? A guerra de Josafá foi vencida de um jeito bem diferente. E aí a gente chega na pergunta central. Se as armas não eram espadas e escudos, o que eles deveriam usar então? A resposta está em 2 ações espirituais que são muito poderosas. A primeira arma é a oração. A grande lição aqui é que a batalha se vence de joelhos. Não tem a ver com não fazer nada, mas sim com uma ação espiritual, de clamar a Deus e entregar o controle da situação para Ele. E a segunda arma, que anda de mãos dadas com a primeira, é a confiança. Porque não adianta só orar. É preciso acreditar de verdade que Ele vai lutar a batalha pela gente. É uma entrega total, uma certeza de que a força não vem de nós, mas de Deus. E é esse o conceito que a gente pode chamar de a guerra de Deus. Não se trata de ser passivo de jeito nenhum, mas de se posicionar ativamente na fé, reconhecendo o nosso limite para que o poder de Deus possa agir. E o mais incrível aqui, junto com essa ordem de não lutar, vem uma promessa fantástica. E é essa parte que transforma o medo em esperança. E a promessa é essa: não tenha medo, nem se assuste, porque o Senhor está com vocês. Essa é a garantia que vira a chave de tudo. A presença de Deus é o verdadeiro antídoto contra o medo. Ele não só luta por nós, ele está conosco no meio da batalha. No final das contas, o ponto crucial é este. O resultado das nossas batalhas depende totalmente de onde a gente coloca a nossa confiança. A história de Josafá mostra que quando a confiança está 100% em Deus, a vitória é a consequência. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Num mundo que valoriza tanto a força, a estratégia, o controle, e se a nossa maior e mais eficiente ferramenta para vencer as batalhas impossíveis foi, na verdade, a nossa fé?